Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 4, versículos 13 e 14. Depois de Jesus ter sido tentado, diz a palavra de Deus: terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o tempo oportuno. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo, e a sua fama se espalhou por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. O diabo, meus queridos, ele tenta o Filho de Deus, que é Jesus, mas tenta o Filho de Deus, que é você. Tenta a Filha de Deus, que é você. E tenta até o limite daquilo que lhe é possível. Porque Deus põe limites à ação do diabo na nossa vida, ou então nós não aguentaríamos. Não é? Então, Deus é justo. Ele permite a tentação porque nós somos livres para atender a qualquer proposta que nos façam. E isso no dia a dia a gente vê concretamente. Você pega muitas pessoas aí que são casadas e elas podem testemunhar que no decorrer da sua caminhada, mesmo estando comprometidas com alguém, não faltaram propostas pelo caminho, para a mulher, para o homem, não é? As propostas chegam, as tentações chegam, e a pessoa é livre para decidir em que direção ela deseja avançar, a da fidelidade ou a da infidelidade. Só que Deus põe termo, medida, limite à ação do diabo na vida da gente, porque nós somos humanos e o diabo é um ser angelical, é um espírito, não se cansa como nós nos cansamos. Então, se ele pudesse fazer tudo o que ele consegue, nós estaríamos perdidos. Mas chega uma altura que, dentro dos limites que ele pode cruzar, não é? As suas tentações acabam. Ele viu que ali naquele momento ele não consegue, ele vai assedia a pessoa, tenta de um jeito, tenta de outro, e chega uma hora que ele entende que se ele continuar, ele vai perder, e o pior, ele vai fortalecer a pessoa. Porque você já viu que quando você entra numa luta, você vai ficando esperto, você vai se preparando cada vez mais para lutar, e quando você sabe que aquela batalha ela vai exigir muito de você, então você melhora a sua alimentação, você melhora o seu condicionamento físico, e se essa batalha não acaba, ela vai tornar você uma pessoa muito forte. Então o diabo se retira não é porque ele foi fraco, ou porque não havia mais o que ele fizesse, mas porque ele percebeu que ele está mais te beneficiando do que te prejudicando com as tentações. Quando é que uma tentação ela cessa na vida da gente? Quando o demônio percebe que insistir naquele momento vai só consolidar a nossa força de vontade, e nossa vontade vai virar uma vontade de ferro, que depois ele não vai conseguir mais desestruturar, destruir. Então ele se retira. A espera do tempo oportuno. Está aqui, ó. Terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Oportuno para quem? Para o diabo. Você já viu
que tem tentações que chegam na vida da gente nos piores momentos. É quando você está triste, é quando você está cansado, é quando você acabou de passar por uma decepção, é quando existe uma frustração da sua parte em relação a Deus, porque você pediu algo a Deus, porque você esperava de Deus uma intervenção e de repente não aconteceu como você esperava. E nasce uma revolta, você não sabe de onde. Uma descrença, uma vontade de desistir que você não provocou. Está ali a situação da frustração, ok, né? Não era o que você queria, mas você também não tomou, não quis ir nessa direção do rancor contra Deus, de ódio contra Deus, uma revolta. Mas você já percebeu que nessas horas vem uma revolta, uma indignação? Parece que todo o nosso passado, no aspecto negativo, desfila diante dos nossos olhos e os piores sentimentos afloram. Você nunca se perguntou por quê? Porque na cabeça do demônio chegou o momento oportuno. Agora que ele está fraco, agora que ela está fraca, vamos ver se ela cai. Vamos ver se ele cai. E chegou esse tempo oportuno para tentar Jesus? Chegou quando Jesus estava suspenso na cruz, crucificado. O diabo usou da boca de pessoas para dizer a ele: se tu és o Filho de Deus, desce daí, e nós vamos acreditar em você. E um olhava para o outro e ria e dizia: ele confiou em Deus. Está na Bíblia, leia lá. Imagina a pessoa crucificada, ferida, sangrando, vendo a sua mãe humilhada aos seus pés. Jesus estava completamente desfigurado, deformado pelas inúmeras feridas. Ele estava irreconhecido, irreconhecível. Além das feridas, os estudos mostram que ele não conseguiu mais conter as suas funções. Ele se urinou todinho na cruz. Ele defecou ali. Então, nu, todo sujo, ensanguentado, e alguém diante dele rindo e dizendo: ele que confiou em Deus, vamos ver se o livra. Não era aquele homem, aquele soldado, aquele fariseu que estava falando, gente. Mas muitas vezes o diabo usa uma pessoa para nos humilhar, para trazer a palavra dele a nós, porque ele é o grande plagiador, ele é o grande falsificador. A Sagrada Escritura diz que onde se semeia o trigo, lá vem o demônio semear o joio. E assim como Deus planta a sua palavra dentro de nós, no nosso coração, através das pessoas, através de uma pregação, o demônio também muitas vezes arranja os seus emissários para levar para nós aquela palavra de desânimo, aquela palavra de derrota, aquela palavra de tristeza. Cuidado com as vozes que você anda escutando, porque às vezes você acha que é uma pessoa simplesmente que resolveu te desaforar. Sim, é a pessoa que resolveu te desaforar, mas por trás daquele desaforo tem uma inspiração maligna, que não é só para te levar a um pequeno desânimo, mas para destruir você. Terminada todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o tempo oportuno. E Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. Veja, tem duas coisas importantes aqui nesse momento. Uma nós lemos, a outra não. Que envolve a ação do Espírito Santo. A primeira delas é que Jesus, ele foi levado para o deserto, não foi pelo demônio. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, para enfrentar aquela tentação que o atormentava. Porque Jesus era constantemente tentado por uma ideia, por um sentimento.
às vezes nos seus pensamentos, às vezes no seu coração, tentado. Ele não caiu em pecado, mas ele foi tentado. E várias vezes Satanás usou gente próxima e distante dele. Muitas vezes usou os adversários. Usou os saduceus, usou os fariseus, usou os romanos, não é? Usou gente que estava ali à volta dele, mas também usou, o demônio usou pessoas de perto de Jesus, da intimidade de Jesus, ao ponto de uma hora Jesus virar para um dos mais queridos e daqueles que ele mais confiava, que era Pedro, e dizer para Pedro: sai de perto de mim, Satanás. Porque Jesus viu que por trás das palavras de Pedro, o demônio estava agindo para desanimá-lo. Então, o Espírito Santo, sabendo da nossa realidade, faz conosco igualzinho ele fez com Jesus. Ele nos dá um tempo para a gente enfrentar aquilo que estava nos enlouquecendo, aquilo que estava nos atormentando, aquilo que nos estava destruindo, aquilo que estava minando a nossa vida. E o Espírito Santo nos leva para esse enfrentamento, não é para a gente ser derrotado, é para que a gente vença. E aproveitando essa sabedoria, o que é que a igreja fez desde o início? Esses dias eu contava aqui no Sorrindo para a Vida, até mesmo as bases da inspiração desse livro, os 40 dias na presença do Senhor. Gente, desde que Jesus viveu esse enfrentamento no deserto, os 40 dias, após a sua ressurreição, nunca mais os cristãos deixaram de fazer a quaresma. E você sabe por quê? Que todo ano, há praticamente 2000 anos, faça as contas, todo ano, há praticamente 2000 anos, nós estamos falando de 2000 quaresmas, né? Todo ano a igreja vive esse tempo de volta para o Senhor, de enfrentamento dessas batalhas, usando das mesmas ferramentas que nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe por quê? Por uma razão muito simples: funciona. É poderosa para desenraizar o mal de dentro do nosso coração. São ferramentas poderosas para nos curar na raiz dos nossos males, para curar-nos espiritualmente, porque a nossa raiz mais profunda, gente, é espiritual. Às vezes a gente fica buscando as raízes na nossa carne, as raízes na nossa mente, nos nossos sentimentos. Sim, quando você arranca uma árvore, você percebe que tinha raízes profundas, tinha raízes laterais, tinha raízes superficiais, não é? Porque a raiz da árvore, ela se estende como um todo. Tem árvores que o que você vê para fora, você pode imaginar que é igualzinho embaixo da terra. Então, do mesmo jeito que você vê a copa da árvore, com as suas folhas abertas, como, por exemplo, você pode pegar aí um flamboyant. Um flamboyant chega a ter 40 metros de envergadura, não é? 20 metros para lá, 20 metros para cá. É muito grande uma árvore dessa. Só que o que você vê por fora é exatamente o que você não vê também embaixo da terra. As raízes, elas se espalham nas mesmas proporções para dar conta daquela árvore. Só que tem uma raiz mestra, mais profunda, e que é a grande responsável pela vida daquela planta. Nós também temos essa raiz mestra. É a raiz espiritual. Nós precisamos de cura nessa raiz espiritual. Nós precisamos de cura espiritual. E quando nós temos cura espiritual, acontece também igualzinho acontece com a planta. Se a principal raiz dela é curada, o resto tudo vai se curando. Se vence as bactérias, se vence os vírus, se vence a anemia, se vence as fraquezas espirituais. Por isso que Deus nos chama a esse tempo de conversão.
Por isso que é o Espírito Santo quem nos conduz a essa luta, não é? Inclusive para que a gente se fortaleça. Porque tentação enfrentada e vencida nos faz crescer na força do Espírito Santo. Mas veja bem, tentação enfrentada e vencida. É preciso que você enfrente e é preciso que você vença para que você se fortaleça no poder do Espírito Santo. Porque quando a gente não quer a luta, a gente é massacrado. Entende? Por que a luta? Porque na luta a gente enfrenta, a gente reage, e se eu não lutar, só vai tomar pancada. Porque não pense você que o diabo, ele é um lutador leal, justo, íntegro, entende? Que ele tem algum caráter, que ele tem algum tipo de vergonha. Não, ele é covarde mesmo. Ele não quer mesmo que você reaja, não. Porque ele não quer a luta, ele quer a sua destruição. Por isso o Espírito Santo suscita em nós a certeza de que nós precisamos lutar, se une a nós para nos fazer vencer. E muitos de nós não vencemos porque nós não sabemos como travar essa luta. Então bendito seja Deus que usa esse tempo de quaresma, que logo logo está chegando aí, para nos dar as ferramentas com as quais nós vamos nos libertar. Você sabe viver bem um tempo assim? Você tem conhecimento dessas ferramentas? Porque, com certeza, esse convite, essa proposta é para muitas pessoas, é para todos nós, mas de uma maneira especial para aquelas pessoas que estão se perguntando, não é? Por que certas coisas não estão indo bem para mim? Você se faz essa pergunta? Não é? Então, o que nos diz a palavra de Deus a esse respeito, quando a pergunta é: por que certas coisas não estão dando certo na minha vida? Por que certas coisas não estão indo bem para mim? E a palavra de Deus responde. Se você quiser anotar, anote. Mais tarde, provavelmente na quaresma, nós vamos voltar a esta palavra que está em Isaías capítulo 30, versículo 1. O Senhor responde da seguinte maneira. Depois você vai lá e confira, mas está assim: eles seguem um plano que não vem de mim, diz o Senhor. Por que tem coisa que vai dando errado na vida da gente? Resposta: eles seguem um plano que não vem de mim, diz o Senhor. Concluem tratos que contrariam o meu espírito, acumulando assim pecado sobre pecado. Tudo aquilo que a gente faz e que não vem de Deus, acumula na nossa vida pecado sobre pecado. E a palavra de Deus nos diz, nos ensina, que quando o ser humano perde a esperança no bem, quando o ser humano deixa de confiar em Deus para se apoiar nas trapaças, para se apoiar na malícia, isso causa como que uma rachadura naquilo que ele está fazendo, cria uma espécie de trinca naquilo que está fazendo, fica comprometido a sua obra. Seja essa obra uma família, seja essa obra até um bom negócio, seja essa obra um empenho pessoal de aperfeiçoamento, mas na direção que a pessoa está indo, acumulando erro sobre erro, isso causa como que uma trinca, uma fenda na sua construção. E qual que é o problema disso? Quando você tem uma base que está trincada, quanto mais você constrói, mais perto está do desabamento. Nós não podemos construir, gente, a nossa vida sobre uma base trincada. Você quer ser feliz? Precisa buscar a sua cura espiritual. Precisa fechar as brechas. Precisa eliminar certos males
da sua vida. Eu preciso eliminar certos males da nossa vida. Por que você está dizendo certos males, Márcio? Porque tem alguns que a gente joga fora, ele volta, joga fora, ele volta, entende? Tem coisas que a gente erra e peca até sem perceber. Então tem alguns males que nós vamos ter que, a contragosto, conviver com eles até o fim da nossa vida. Mas aqueles mais graves, aqueles gritantes, aqueles escandalosos, gente, nem que seja pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, isso precisa sair da nossa vida, porque isso está acabando com a gente. Porque viver no mal é destruir a si mesmo. Repita comigo esta palavra: viver no mal é destruir a si mesmo. Viver no mal é destruir a si mesmo. Diga para você essa verdade. Diga: eu não posso mais viver no mal, porque isso está acabando comigo. E olha, eu levanto aqui esse fato porque é o que está acontecendo com um número de pessoas imenso. E entre essas pessoas que estão enfrentando isso, que estão sendo destruídas pelos males nos quais estão vivendo, podem estar amigos dos mais queridos seus. Pode ser que entre essas pessoas que estão se destruindo estejam familiares seus. E por vezes, entre essas pessoas estamos até nós mesmos. E Deus não nos despreza por causa dos nossos pecados e dos nossos males. Inclusive, Ele se condói de compaixão quando diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Tem gente que está perdido, não é porque é mau, é porque não sabe o que fazer. É porque as melhores opções que a pessoa consegue enxergar, as melhores para ela, são ruins. Não consegue ver nada além do que já experimentou, já viveu. Não se abre a novidade que Deus tem para ela. Não se abre. E por falta de conhecimento a pessoa se perde. Olha, às vezes é interessante. A gente vai aconselhar uma pessoa e acha que está dizendo para ela uma coisa óbvia. E a gente percebe que para ela não era tão óbvia assim, quando os olhos se arregalam e a pessoa se exprime: nossa, mas eu não sabia disso. Gente, tem muita gente que não está sabendo coisas essenciais para que a sua vida seja livre e feliz. Então, bendito seja Deus que nos dá a oportunidade de fazer essa caminhada de libertação. Muita gente sofre ansiosa, fracassando na vida, sentindo-se infeliz, vendo as coisas que ela valorizava desabarem diante dos seus olhos. Por quê? Porque se desviou e não sabe como voltar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você sabe que você se desviou, mas você não consegue achar o caminho de volta. E às vezes, quando sabe como voltar, não tem forças para isso. Então, a minha alegria, quando eu pude escrever esse livro, foi entender ainda mais profundamente essa graça, que esses 40 dias na presença do Senhor, eles são sim do interesse de quem não quer mais viver sufocado pelos erros que cometeu, que não quer mais viver como prisioneiro dos males do passado. São 40 dias de palavra de Deus, de oração, que interessam muito a quem quer virar a página de uma experiência triste, de uma experiência ruim, sem sentido, mas são ainda mais importantes para aquelas pessoas que não querem perder a salvação. Porque estão convencidas de que a morte não é o fim. Você acha que a morte é o fim para você? O fim dos seus dias? A morte não é o fim. E nós que sabemos disso, não queremos perder a nossa salvação. Então voltar a Deus, se colocar na presença de Deus, permitir ao Senhor nos conduzir, é um grande bem para nós. Mas é também uma oportunidade de crescer no conhecimento e na amizade com Deus. Então eu fiquei curioso e enquanto eu estava escrevendo o livro eu quis fazer algumas pesquisas e uma das coisas que eu vi mexeu muito comigo. Olha, recentemente a Organização Pan-Americana da Saúde trouxe o resultado de um estudo que aponta como consequência de muitos desses sofrimentos
A depressão. Acredita nisso? E a depressão ela é indicada como o transtorno que mais tem incapacitado as pessoas em todo o mundo. O que a depressão tem feito com as pessoas? Tornado essas pessoas incapazes. É sentimentos de irritação, pessimismo, solidão, desgosto generalizado, dificuldade para lembrar as coisas, dificuldade de raciocinar, sentimentos de incapacidade, baixa autoestima, tristeza, todos esses quesitos que eu acabei de citar, eles estão intimamente ligados a esse transtorno e interferem no dia a dia de mais de 300 milhões de pessoas no mundo. É mais do que o Brasil, é um Brasil e meio inteirinho sofrendo com depressão e sofrendo com esses sentimentos que eu acabei de dizer para você. Ou seja, há pessoas que estão prejudicadas ou incapacitadas de trabalhar, de dormir, de estudar, de comer, de socializar, entre outros, por causa de uma doença que em grande parte se alimenta dos problemas que nós enfrentamos em nossos relacionamentos com Deus, com as pessoas e com nós mesmos. Eu pergunto a você, você vai abdicar dessa luta? Você vai simplesmente entregar os pontos? Você não gostaria de permitir a Deus que todos os dias um pouquinho, porque esses 40 dias que virão, não é? Será cada dia um pouquinho, Deus realizando a conta-gotas esse processo poderoso de transformação na nossa vida. Mas conta-gotas é muito pouquinho. Tem remédio que se você tomar 2 gotinhas é overdose, irmão. Entendeu? É uma gotinha a cada dia. Mas pense que essa gotinha é o remédio que você tanto precisava. Tentação enfrentada e vencida nos faz crescer na força do Espírito Santo. Vai ser para nós, esses dias que virão, pela luz que Deus está nos dando, inclusive nessas páginas que eu estou citando para você, vai ser para nós uma oportunidade de fortalecimento como nunca. Pela graça de Deus, pela força do seu Espírito Santo, nós vamos nos levantar e nós vamos vencer como Jesus fazia. Porque quando Jesus pregava, o Espírito Santo agia. O que é que esse livro ele vai ensinar para nós, esses 40 dias na presença do Senhor? Que tudo na nossa vida nós precisamos fazer com uma força que vem do alto, com uma força que vem de Deus, com a força do Espírito Santo. Se você resolver enfrentar as dificuldades do seu dia a dia, simplesmente com as suas forças humanas, coitado de você. Você já tentou? Você vai acumular fracassos. Você vai colecionar frustrações, você vai acumular tristezas e muitas derrotas, porque tem batalhas na nossa vida que nós não podemos enfrentar sem Deus. Por isso que nós temos uma aliança com Deus. Uma coisa muito interessante que aconteceu quando Davi enfrentou Golias. Quando Davi topou com Golias, ele olhou para ele e disse: quem é esse incircunciso que blasfema contra Deus e contra o seu povo? Porque a circuncisão, ela era uma aliança, era um sinal de aliança. O que é que uma aliança faz? Ela mostra por fora aquilo que existe dentro. E o que significa circuncisão? Cisão significa corte. Aconteceu ali uma cisão, uma separação, houve um corte. E círculo de quê? De circunferência, é um círculo. Porque quando se cortava ali a pontinha do pênis, não é, do judeu, não é, aquilo ficava em forma de uma auréola. Era uma aliança na carne. E o que essa aliança dizia? Dizia que a partir daquele momento aquela pessoa nunca mais estaria sozinha, porque ela teria uma aliança com aquele com a qual ela se aliou. Por isso que Davi vira para Golias e diz: tu vens contra mim com armas, com porretes, com escudos, com lanças, mas eu vou contra ti com o meu aliado, com aquele com o qual eu fiz aliança. Tu vens contra mim com armas, escudos e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que está comigo. Porque uma aliança é uma aliança.
Quando você tem uma aliança com a sua esposa ou com seu marido, isso significa que em todas as lutas do seu dia a dia você nunca mais estará só. Essa mulher vai estar com você. Mesmo casais que estão emburrados um com o outro, quando chega a situação realmente grave, perigosa, os dois estão unidos porque eles têm uma aliança. Sabe o que significa a sua aliança com Deus? Que nunca mais você estará só nos enfrentamentos que você terá que passar. Por que nós vamos ser estúpidos de recusar justamente o segredo da nossa vitória? Volte à sua aliança com Deus. E olha, muitas vezes nós precisamos fazer um passo a passo. E se esse passo a passo for 40 passos que você precisa dar, você acha que é muito? Se isso vai transformar a sua vida? Então, está na hora, meus queridos, de nós fazermos os nossos enfrentamentos com uma força divina, pelo poder do Espírito Santo, porque depois de enfrentar esta batalha, diz aqui a palavra de Deus, que Jesus voltou com a força do Espírito, que Jesus começou a pregar com a potência do Espírito. O Espírito Santo é quem nos dá potência. É o Espírito Santo que nos dá dinamismo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, mas se manifesta na nossa vida como uma força atuante, uma força que atua, uma força que nos leva a atuar. Por que muitas vezes a gente não age, a gente não sai do lugar? Porque nos falta a força. E infelizmente, me perdoe dizer assim, nos falta a força do Espírito Santo, porque nós a temos, mas não contamos com ela, ou porque não queremos, ou porque não sabemos como fazer. Será que não era hora da gente aprender como fazer isso? Porque olha, o Espírito de Deus é a força que nos leva a atuar. Quem tem o Espírito de Deus faz igualzinho Davi. Não tem ninguém que enfrente? Vou eu enfrento. Mas você é apenas uma criança. Mas os valentes, os poderosos, os fortes tremem diante desse gigante. Esse homem, dizia Davi a respeito de Golias, pode ser grande, mas poderoso é o meu Deus. Eu não enfrento pela minha meninice, eu o enfrento pela aliança que eu tenho com o meu Senhor, e Ele é poderoso. Como gostava de dizer o nosso querido Padre Jonas, tomando as palavras, do nosso querido Dom Bosco, vadoio, fatioio. O que é que Dom Bosco ensinava aos seus? Que não se perca a iniciativa. Se não tem ninguém que vá, vadoio, significa o quê? Vou eu. Não tem ninguém para fazer? Fatioio. O que significa? Faço eu. Sem o Espírito Santo, você não faz nada. Sem o Espírito Santo você não vai a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo você pode dizer com toda certeza, minha vida não sai do lugar, minha vida não avança. Mas se você tiver o Espírito Santo, meu amigo, aí você vai entender o poder da proclamação de Jesus Cristo Senhor na sua vida. Olha, esta palavra, muitas vezes eu rezei por libertação de pessoas que estavam oprimidas pelo demônio. E muitas vezes acompanhei orações de verdadeiros exorcismos. O demônio não repete a expressão Jesus Cristo é o Senhor. Porque essa expressão, essa palavra dita no poder do Espírito, ela sozinha realiza o exorcismo. Então por isso, às vezes o padre está ali e diz para a pessoa, repita, Jesus Cristo é o Senhor. A pessoa cai no chão, convulsiona, sufoca, mas não fala. E quer falar. Mas o mal que está nela não deixa. Agora, nós podemos dizer Jesus Cristo é o Senhor, até um ateu pode dizer Jesus Cristo é o Senhor. Mas o faz de maneira vazia. E dito de forma vazia, isso não transforma nada. Mas cheio do Espírito Santo. Se você permitir, nessa caminhada que nós vamos fazer juntos, Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida, meu amigo querido, minha amiga querida, se prepare. Coloque as mãos sobre o seu coração.
e diga: Senhor, eu preciso desta graça. Senhor, eu quero viver esta caminhada. Senhor, eu quero sim aceitar esse desafio de por esses dias me colocar na tua presença. Senhor, o Senhor enviou o seu Espírito Santo para que neste dia de hoje eu tenha a força que eu preciso. Como posso, Senhor, fazer para também eu ser revestido desse poder que vem do alto? E o Senhor está nos respondendo nesta pregação, que nós primeiro, antes de tudo, antes de qualquer coisa, precisamos aprender a estar na presença dEle. Então diga: Senhor, eu quero estar na tua presença. Eu quero viver esses dias na presença do Senhor. Se o que o Senhor necessita para me libertar, para me curar, para me restaurar, para me dar felicidade verdadeira, para me dar santidade, são esses dias na tua presença, Senhor, eu aceito. Senhor, eu quero. Senhor, eu vou viver com fidelidade. Primeira coisa, duas coisas são necessárias. Primeira delas, colocar-se na presença do Senhor. Segunda, tão importante quanto a primeira, com sinceridade de alma, com sinceridade de coração, sem querer esconder a própria verdade, sem criar máscaras, sem querer parecer diante de Deus mais bonitinho do que é. Ter a coragem de se colocar na presença do Senhor, mas abrir a caixa das suas misérias diante de Deus, confessar ser pecador, necessitado de ajuda, enfermo, enfraquecido, abrir as necessidades familiares que você tem, abrir a caixa da sua loucura diante de Deus, da sua perversão diante de Deus. Se você fizer isso, você se tornará uma nova pessoa. Se você aceita esse desafio, não responda para mim, responda para Jesus, que te ouve agora. Diga a Ele: Senhor, eu quero. Senhor, essa é a minha resposta. E reze, vamos rezar.